A graça e a paz, amadas Déboras. Eu sou Margarete Buranelli, Débora, em Alagoinhas, na Bahia. Nossa meditação está em Daniel 2:21 e diz o seguinte: Ele é quem muda os tempos, as estações, remove os reis e estabelece os reis, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos dotados de inteligência. Olha que coisa interessante, quando Deus fala que Ele é quem dá todas as coisas para nós, aquilo que nós mais precisamos. Ele é o Senhor dos tempos. Quando nós avaliamos os tempos passados, vamos ver o tempo da igreja antiga, como era a igreja antigamente, como era que se evangelizava, como é que se falava de Deus naquela época. Era tudo tão restrito, era tudo tão velado, e hoje Deus nos dá a graça de poder falar livremente das bênçãos do Senhor, das graças do Senhor. Deus mudou o tempo, Deus fez uma nova história na nossa vida. Hoje nós temos a liberdade de pregar tranquilamente sobre a palavra de Deus, ainda que algumas vezes a gente sofra opressão, a gente sofra perseguição, a gente seja criticado, às vezes porque somos idólatras de Deus, porque idolatramos o Deus assim, um Deus que não existe, um Deus que ninguém vê. As perseguições são grandes, mas nós temos a graça de abrir a boca e falar: eu sirvo a um Deus vivo. Então, o Deus que mudou os tempos do passado para hoje, Ele pode continuar mudando muita coisa na nossa vida, muita coisa na nossa história. Basta que a gente se coloque diante dEle para Ele continuar mudando dentro de nós a forma de falar, a forma de agir, a forma de pregar, a forma de ser Deus continuamente, diariamente, nas nossas vidas e na vida dos outros. Eu sempre ando por aí pedindo a Deus que me dê a capacidade de falar dele para todas as pessoas que eu encontro. E Ele vai mudando as circunstâncias, Ele vai mudando o assunto, de tal forma que eu encontro a brecha e posso falar. E quando a gente se coloca diante de Deus, Ele muda essa circunstância, Ele muda o tempo, Ele muda a forma, Ele muda o jeito, porque Ele é o Senhor. Ele estabelece reis, Ele tira reis, então Ele coloca a oportunidade certa, Ele coloca a autoridade na hora certa para você falar com vontade, para você falar com firmeza, porque é isso que Ele quer, que a gente esteja pronto. Então Ele muda as circunstâncias para fazer a vontade dEle se cumprir na nossa vida. Tantas coisas já aconteceram no mundo e no Brasil, e a gente fica olhando para trás pensando que as coisas vão melhorar. As coisas só vão melhorar quando a gente se colocar diante de Deus. A palavra dele fala lá ainda em Daniel, ainda na continuação do livro de Daniel, ainda fala o seguinte: olha, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos dotados de inteligência. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa inteligente, encontra uma pessoa que é capaz de fazer várias coisas, desenvolve várias atividades, mas a pessoa não tem sabedoria? Ele fala que Ele muda a circunstância dessas pessoas inteligentes. Quando as pessoas se apresentam diante dEle, Ele muda essa circunstância. Ele dá sabedoria aos inteligentes. Imagine você ser inteligente com sabedoria. É uma coisa sobrenatural. Só Deus pode fazer isso na vida da gente. Então, a maior mudança que Deus faz é dentro de nós. Ele muda os tempos para a gente ser melhor. Ele muda as circunstâncias para a gente ser melhor. Ele pede isso de nós. Ele fala que Ele vai dar atributos divinos. Ele dá atributos divinos. Mas os homens precisam ser encorajados, os homens precisam buscar a Deus. Aquele que tem um bom coração, Ele vai mudar a circunstância, Ele vai mudar a nossa história. Nós precisamos refletir como o tempo presente sabiamente preparar o futuro. Então nós precisamos desse tempo agora. Como é que eu quero que o futuro seja? Como é que eu quero que o futuro melhore? Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quantas vezes a gente está envolvido numa situação, numa circunstância que a gente não entende por quê, mas lá na frente Ele vai dar um entendimento por causa daquelas circunstâncias. Eu tenho vivido hoje coisas que eu nunca pensei que eu teria entendimento para conseguir interpretar o que Deus fez no passado. Mas Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso jeito, Ele muda a nossa forma, porque o objetivo de Deus é que a gente seja melhor. Efésios 5,16. Aproveitai o tempo, porque os dias são maus. Então vamos aproveitar esse tempo que a gente tem liberdade de escolher, de andar, de ler, de meditar, de pregar a palavra. Vamos aproveitar nesse tempo e fazer uma mudança na nossa história, na nossa família, e declarar cada dia mais que Ele é o Senhor, que muda a nossa história para algo muito melhor. É assim que eu vivo, é assim que eu creio. Que Deus nos abençoe cada dia mais.